Na Fogueira com Elas Live começando, eu sou Fabiana Barros, estou com a minha parceira Mila aqui. A gente vai iniciar um bate-papo super interessante, porque a gente vai falar de um assunto bem enigmático, que é a EQM, né, Mila? É isso aí, é um assunto muito legal. Estava falando aqui com o nosso convidado que é um assunto que desde criança, adolescente, eu leio, sempre me interessei. E hoje eu estou muito feliz em entrevistar o João Guilhermino. Seja bem-vindo, João, trazendo esse assunto à tona e com propriedade, porque você vivenciou uma EQM, né? Então, fica à vontade para se apresentar e contar da tua experiência, né? Olá, meninas, tudo bem? Olá, espectadores, espero que estejam todos bem. Bom, vou me apresentar, eu sou o João Guilhermino. De profissão, eu atuo como fisioterapia, na área da fisioterapia e como osteopata. Eu trabalho com pacientes que sofrem com dores e que passam por muito sofrimento. Então, essa é a minha linha de atuação. Agora, se a gente vai falar aí quem sou eu, aí a gente vai ficar um bom tempo aqui para desenrolar. E boa parte de quem eu sou, a gente vai conversar hoje sobre essa minha experiência que vai modelando aí tudo que eu sou nos dias de hoje. Uhum. Então, João, comece ali contando, né, pra gente de você, dessa tua experiência, como que começou, como que você foi parar no hospital e passou, e explica para as pessoas o que é EQM, né? É interessante, porque tem muita gente que não sabe o que é essa sigla, né? Sim, eu vou começar, então, por a explicação da sigla, né? Então, EQM é a experiência de quase morte. Bom, tudo se iniciou. Eu, há muito tempo, convivi com fortes dores na região da coluna. E chegou um determinado momento que essa dor ela acabou piorando e se agravando com uma síndrome. Eu acabei passando, já estava com uma cirurgia marcada, eu acabei passando com outro especialista para uma segunda opinião. E quando ele foi me entrevistando, ele viu que realmente era algo muito de urgência e que tinha que fazer uma cirurgia às pressas. Isso foi no dia 20, e no dia 21 foi já encaminhado para fazer o procedimento cirúrgico. Então, uma cirurgia aí de uma certa urgência. E no dia 21, por volta ali das 20 horas, né? 8 da noite, que era o horário aí marcado dessa cirurgia, aonde aconteceu esse evento, né? E onde eu tive essa experiência de quase morte decorrente de uma parada cardiorrespiratória. Nossa. E não era uma cirurgia de, sei lá, de coração, de nada, né? Se era coluna, assim, para ter te dado uma parada cardíaca? Exato. Então, o médico depois falou que a hora que ele foi retirar era uma hérnia de disco, né? Então, a hora que ele foi fazer a extração, aí teve uma reação ali no corpo que gerou essa parada cardíaca, né? Entendi. E você consegue relatar, assim, como que você se sentiu, na hora se você sentiu alguma coisa, se estava anestesiado, enfim, no momento que você entrou nesse estado? Sim. Eu vou relatar aqui algumas coisas que aconteceram antes desse procedimento, né? Antes do procedimento em si, eu estava passando por alguns determinados rodas de oração, né? Como a gente estava no meio da pandemia, foi em 2020, estava tudo fechado, então o auxílio, né, estava muito limitado. Então eu estava em vários círculos de oração, vários companheiros de profissão, estava ali vibrando muita energia positiva, né? Fui para o centro cirúrgico, ali o médico chegou, conversou comigo, teve ali uma prévia, né? Então iria ter um procedimento de anestesia para que fizesse a cirurgia, né? E um desses procedimentos de anestesia, eu estava num processo de semiconsciência, vamos dizer assim. Eu teria que estar meio que acordado para o médico conseguir fazer a cirurgia. Mas, no primeiro momento, desligou mesmo, né? Deu a anestesia e apagou tudo, até que fizesse todo o preparo e chegar no ponto ali de fazer a extração da hérnia e a limpeza ao redor de todos os nervos ali que compõem na coluna, e ele conseguisse fazer
o procedimento que precisava. Quando aconteceu, quando ele falou, né, que foi puxar a hérnia e aconteceu a parada cardiorrespiratória, nesse momento, eu senti algo, né? Como eu vou compartilhar aqui com vocês uma imagem do exato momento. Então, o médico ele teve que fazer todos os procedimentos prévios. Então, foi uma cirurgia minimamente invasiva, onde fez um cortinho desse tamanhozinho na lateral ali da minha coluna, na lateral das minhas costas, que é onde, através de cânulas, foi inserido os equipamentos cirúrgicos, né? Então, como se fosse mini pinças, onde ele ia alcançar ao nível ali da coluna e fazer o procedimento. Até que tudo isso se preparasse, eu teria que estar, assim, inconsciente para que ocorresse todo o processo. Ele foi retirar, eu tive essa parada cardiorrespiratória. Eu estou olhando aqui para o lado, porque eu vou compartilhar aqui com vocês a imagem, né, como se fosse o médico ali no centro cirúrgico realizando o procedimento. Então, quando ele foi fazer a extração, houve o desligamento, né, do meu corpo físico, aonde teve o desprendimento do meu corpo espiritual. Nesse momento, eu pude observar o meu corpo ali estendido na maca, né? Eu estava de barriga para baixo e a equipe médica estava todo ao redor, né? Os médicos, enfermeiros, anestesista. E eu fui vendo tudo acontecer. Uma certa agitação ali da equipe médica, e uma apreensão de todos eles. Muito diferente do que alguns relatos da EQM, da experiência de quase morte, de que entra no túnel e você estava saindo lá do lado de lá. Comigo já aconteceu diferente. Eu vi acontecer todo aquele movimento, mas só que de repente, como se eu fosse transferido para um outro local direto, tá? Então, nesse outro local, eu já estava num ambiente completamente um vazio, vamos dizer assim. Não tinha teto, não tinha chão, não tinha paredes laterais, era um enorme vácuo, tudo era branco, tá? E nesse momento, eu estava diante de 4 seres de luz. Nesse momento, eu já fico todo arrepiado e emocionado. Uhum. Diante desses 4 seres, ali eu recebi instruções. Muitas instruções. A minha parada, eu não sei ao certo de quanto tempo foi. Eu até preciso rever isso, tentar buscar o relatório médico para compreender o tempo que ocorreu. Por que eu falo isso? Porque o tempo terrestre, ele é muito diferente do tempo que ocorre no plano espiritual. Então, essa relação, até como o Einstein já dizia, né, essa relação espaço-tempo, ela é muito relativa. Que foram alguns minutos aqui, lá foram horas e horas e horas. E eu fiquei ali diante daqueles seres, recebendo muitas informações, da qual eu não me recordo, exceto por 2 informações. Uma delas já foi de imediato, né? E a outra foi alguns meses atrás. Então, aos poucos, eu estou acessando esse conhecimento. Eu acredito que eu preciso ter uma maturidade mesmo intelectual e uma maturidade espiritual para que eu consiga acessar esses ensinamentos que foram passados. Só que aqui vocês vão ver a imagem do desprendimento do espírito, do meu espírito, e depois indo para esses seres de luz. Só que eu não sei muito bem a relação e a ordem, mas eu vi os seres de luz fazendo todo o procedimento cirúrgico espiritual que precisava ser feito antes que os médicos continuassem, antes que o médico continuasse o procedimento cirúrgico do plano terrestre. Então, esse período, ele foi muito tempo. Eu não sei quanto tempo foi, mas foi muito tempo. Até que o plano espiritual, ele conseguisse fazer ali aquela cirurgia espiritual. Disso foi devido a
não sei se foram aquelas orações que estavam nos círculos de orações, se foram as boas vibrações de todos os amigos, familiares naquele momento, que estava ali todo mundo junto, fazendo com que ocorresse toda uma organização do meu corpo espiritual ainda, para que, a partir dali, no corpo físico, conseguisse restaurar e continuasse o procedimento cirúrgico. E a única informação que até então eu sabia, eu me recordava, é a seguinte: você tem o poder de escolha. Você pode retornar para o plano terrestre, ou você pode voltar para o plano espiritual. A escolha está com você. E se eu estou aqui hoje com vocês relatando isso, é porque eu resolvi voltar. A minha missão ainda é para cumprir aqui. Eu não sei ainda qual é essa missão. Na verdade, uma das hipóteses que eu estou levantando, que tempos depois eu acabei tendo uma filha, e uma das missões era que esse ser, ele teria que vir para esse plano para cumprir a missão dela, né? E daqui a pouco eu vou falar para vocês qual foi a segunda instrução. Eu queria saber, João, se a sensação que você sentia nesse local era uma sensação que você nunca tinha sentido antes, se era boa, se era ruim, porque muitas pessoas relatam, né, que, enfim, que é um boom esse sentimento que você tem, quando você tem uma experiência dessa, que você não consegue nem descrever. E eu queria saber se foi assim com você. Olha, é uma paz que vocês não têm noção. E realmente é um sentimento que não tem como descrever. Mas a sensação de paz, de aconchego, de amor, muito bom. É muito bom. Foi muito bom. Eu não senti sofrimento. Eu estava passando muito tempo num sofrimento enorme. E a hora que eu estava naquele local, eu não sentia nada disso. Eu não sentia dor. Eu não sentia qualquer outro sentimento. João, e esses seres, né, que você viu, né? Não sei, talvez esse local seja um local de passagem, né? Entre a vida e a morte também, né? Fico pensando aqui, dentro do que eu já li sobre o assunto também. Mas esses seres, o que eles eram para ti, assim? Eram o quê? Desencarnados? Anjos? Eles eram numa forma humana? Consegue descrever como eram esses seres? Eles não tinham uma forma humanoide como a gente, assim. Tinha o contorno, né? Mas era a luz. Como se estivesse usando eu vou falar um paletó, tá? Ou uma roupa branca. Algo nesse sentido, mas não tinha forma. Era luz. Era pura luz. Eu não sei distinguir que tipo de ser era aquele. Ainda, talvez não tenha essa compreensão ainda para saber. Interessante. E o que eles passavam de instrução era telepático? Ou tinha uma voz, uma boca falando, ou era só uma telepatia ali? Era telepatia. Que legal. Não tinha som, não tinha voz. Era pura... Até isso é difícil de explicar. Como que estava sendo aquele processo. Porque não tinha esse movimento de fala. Simplesmente estava ali recebendo todas essas instruções. Que legal, né? E eles se identificaram ou não? Pode ser que sim, mas só que eu não consigo... eu não consigo acessar isso ainda. Muita informação, né, João? É muita informação que... Talvez o plano, a dimensão que estamos hoje... Vou falar de mim, né? Pode ser que outras pessoas no nível mais elevado consigam receber isso, mas eu ainda não estou preparado para receber aquelas instruções.
Eu preciso me preparar e eu venho recebendo instruções para que esse preparo aconteça. O estudar, o entender muitas coisas. Legal. João, e antes de tu viver essa experiência, como que era? Você já estudava sobre esse assunto? Já tinha lido sobre isso? Sobre a espiritualidade, esses temas, consciência ou não? Você viveu a experiência assim cru, sem nunca ter estudado isso? Exatamente, eu nunca tinha ouvido falar disso. Eu venho de uma família, vamos dizer assim, aquele católico não praticante, tá? Então os meus pais, fui batizado na igreja católica, mas só que depois eu não segui estudo nenhum, não fiz catequese, crisma, não fiz nada disso, né? Como meus pais também não iam à igreja, né? Então não tinha esse acesso a essa questão da espiritualidade. Vou falar assim, um ponto que eu tinha um acesso, a minha bisavó, ela era benzedeira. Então eu convivi bastante tempo assim com ela e vendo toda essa questão. Então foi o meu contato espiritual, vamos dizer assim. Mas só que eu nunca fui atrás de estudar, de entender nenhuma cultura. Mal sabia rezar, falar a verdade para vocês. Não fazia uma prece, não fazia nada. Às vezes acontecia alguma coisa, fazia do meu jeito. Fazia minha comunicação do meu jeito. Ou talvez... É legal isso, esse teu relato, é maravilhoso, né? Porque se fosse alguém que buscasse isso, ia dizer, não, ele tinha essas coisas na memória e tava, né? Mas tu nunca estudou isso. E prova que não precisa a pessoa estar rezando, estar ralando o joelho, ou estar fazendo nada para ela ter um contato espiritual, porque a gente já é Deus aqui, né? Experienciando a forma. Então, qualquer pessoa, provavelmente, quando passar pela saída desse corpo físico, vai viver uma experiência similar, né? Não sei por que tu acredita nisso. Sim, eu acredito nesse ponto de vista, tá? Igual você relatou. Só que muitas pessoas não têm a consciência disso, né? Passa uma vida inteira e não tem essa consciência que ela mesma tem o seu Deus ali interior, né? Só que depois do evento, aí eu fui procurar estudar um pouco mais sobre isso. Até então eu não sabia o que tinha acontecido. Então terminou a cirurgia, o médico falou que eu tinha ocorrido uma parada cardíaca. E essa notícia ficou assim, jogada. Não tive reação, não sei qual a reação que eu tive, na verdade, né? E essa reação perdurou durante ali alguns instantes, porque eu não estava sentindo mais dor, eu não estava sentindo mais aquele sofrimento, então eu estava no mix de sentimentos que eu não sabia expressar e nem mesmo saber o que estava acontecendo, né? Só complementando, no ato ali da cirurgia, eu estava sob efeito anestésico, né? E a hora que eu voltei, a hora que estava já tudo normalizado, o plano espiritual já tinha feito o trabalho dele e era a hora de eu retornar. A hora que eu retornei, vocês vão ver depois uma imagem, né, como se fosse o espírito retornando para o corpo. E nessa hora, eu estava sob anestesia, eu senti uma dor que vocês não têm noção. Essa dor parecia que era lá dentro da alma. E eu voltei. A hora que eu voltei, meio que eu senti uma afobação e o querer levantar da maca. Eu estava de barriga para baixo, né, cabeça virada de lado, e eu levantei. Como se o bebê que acaba de nascer, a hora que sai, ele vai dar aquela primeira respirada. Foi essa sensação que eu tive novamente. Como se estivesse respirando pela primeira vez. E isso veio uma dor insuportável. É uma dor que
eu senti ela durante muito tempo. Eu voltei, daí já estava naquele procedimento, eu já estava consciente. A partir daquele momento, eu ouvia tudo que a equipe médica estava conversando, eu sentia a cada retirada de cada pedacinho ali daqueles resíduos da hérnia, né? Aqueles resíduos do disco, né, intervertebral que estava envolvendo toda a minha medula. E quando o médico ele ia mexendo, ele tinha que pedir alguns movimentos para ver se determinado procedimento que queria fazer, se poderia machucar um nervo ali, que poderia ocorrer algo assim mais sério, como por exemplo, lesionar um nervo e ali eu perder o movimento ali da minha perna, por exemplo. Então ele ia fazendo o procedimento e ia pedindo, olha, mexe o pé. Eu ali mexia o pé. Então essa recordação eu tenho perfeitamente como se estivesse naquela noite, naquele centro cirúrgico. Que louco, né? Muito louco. E depois disso, tu conseguiu manter essa lembrança viva na tua memória, né? Tipo, não foi um sonho, né? Tu viveu aquilo ali real. De imediato, eu não tive essa lembrança logo em seguida. Essa lembrança, ela começou a surgir nos dias seguintes, através dos sonhos, e eu comecei a ter... Antes de eu entrar nessa parte, eu gostaria de falar o que ocorreu depois de pós-cirúrgico. Eu estava muito bem. Eu passei algumas semanas ali, não sei se foi 1 ou 2 semanas, não sentindo nada. Toda aquela dor, todo aquele sofrimento eu não sentia mais. Só que depois de um determinado momento, a hora que eu fui tendo todo aquele acesso do que ocorreu, a dor, ela veio de uma forma que eu nunca senti antes. O sofrimento, ele veio de uma forma que eu não sei nem explicar, assim. E eu comecei a ouvir muitas vozes, como se eu estivesse num elo. Eu não estava nem lá no plano espiritual, nem aqui no plano terrestre, eu estava no meio. E a percepção sensorial, ela aflorou de uma forma que aquela dor, ela exponenciou, que era uma dor alucinante, assim. Nem o medicamento, ele cortava aquela dor. E aquela sensação, como estava tudo aflorado, eu ouvia muitas coisas. E aquilo foi me perturbando de uma forma que vocês não têm noção. E as memórias foram surgindo no decorrer daquele processo. Foi aí que eu fui pesquisar para ver o que havia acontecido. Então, até que eu não descobri, eu não sabia desse termo, EQM, da experiência de quase morte. E ali, naquele momento, eu fui pesquisar para compreender o que poderia estar acontecendo naquele momento. E dizem, João, que pessoas que têm essa experiência, não sei se é verdade, né? Mas tinha até uma série na Netflix que chamava DOA, não sei se você chegou a assistir. É muito boa, né? Eu assisti. Como que é? Que quando a moça tem uma experiência de quase morte, quando ela volta, ela era cega e ela volta a enxergar quando ela volta da experiência. Só que outras coisas acontecem e as habilidades das pessoas, elas afloram. Então, se eu não me engano, ela sabia tocar violino, alguma coisa assim, e essa habilidade, ela transcendeu. Eu queria saber se isso é fato ou se é só fantasia mesmo. Quando você volta do EQM, você ganha uma nova habilidade. Ou você melhora a que você já tem. O nosso espírito, ele vem de gerações passadas, de aprendizados que a gente foi tendo ao longo das eras, né? Ao longo das reencarnações. E pode ser que determinadas pessoas ela tenham acesso a essas vidas que puderam ter passadas, né? E desenvolver essa habilidade que antes não tinha. Eu não desenvolvi nenhuma outra habilidade, assim, que eu posso... Às vezes dá para desenvolver ainda. Tu recebeu um monte de instrução, né? Que eu posso afirmar com vocês que a minha sensibilidade, depois de algum tempo, que eu fui perceber a minha mediunidade. Então,
Pode ser que nesse meio tempo entre o céu e a terra, eu estava nesse processo mediúnico. Só que a sensibilidade estava tão aflorada que eu percebia tudo. Eu percebia tudo. Então, os órgãos de sentido, eles estavam muito aflorados e ficou ali muito tempo. Eu não sei ao certo quanto tempo foi. A gente passou todo o período aí de pandemia, né? E nesse meio tempo, eu tinha muitos desmaios. As vozes, como eu falava, como eu já disse, as vozes eram muito fortes assim, na cabeça. Imagina você num local onde tem muitas pessoas. E essas várias pessoas conversando, eu recebia aquilo, mas não sabia o que era. O que era. Era vozes vindo, mas só que veio uma voz daqui, vem outra daqui da frente. Era muita informação, eu não conseguia perceber, né? Era um espectro mais denso, vamos falar assim, dessa forma, até que eu fosse estudar essa questão espiritual tempos depois, para eu entender o que estava se passando, né? Hoje tu consegue já ter uma clareza, assim, do que são essas vozes, ou do que eram essas vozes, né? E do teu processo, dentro de tudo que tu já buscou, João? Depois eu fui estudar o espiritismo do Kardec. Então, a minha sogra, a família da minha mulher, na verdade, já frequentava o centro espírita, e a minha sogra, ela até trabalhava no centro e estava um pouquinho afastada, depois ela acabou retornando, e eu passei aí, assistir as preleções, passar lá no atendimento fraterno, receber um passe. Eu nunca tinha ido no centro espírita até então. E aquilo me ajudou no processo do autoconhecimento, né, para desenvolver esse conhecimento que eu não tinha, né? E isso me ajudou a ter esse discernimento que toda aquela voz era, de certa forma, os espíritos que estão aqui e estão perdidos. Dizer que eles estão aqui no umbral, né? O umbral, eu estava ouvindo até esqueci o nome dele, ele é um palestrante muito, muito famoso dessa parte espiritual, falando que nós vivemos no umbral, né? O plano terrestre aqui seria isso, tá? E essas vozes seriam desse plano mais denso, né? Agora eu estou venho desenvolvendo ao longo do tempo não. Chegou um determinado momento que eu não quis mais saber disso. E a partir do momento que você cessa um aprendizado, ele parou de vir, né? Então, durante alguns anos aí, eu não tive esse acesso mais. Eu parei de frequentar esse centro espírita, até porque eu estava terminando a minha pós-graduação, que foi uma pós-graduação muito densa. Eu tinha que estar muito focado nos estudos ali, e eu acabei deixando esse lado parado durante um tempo. E ali por maio, junho, eu comecei a ter o acesso novamente. Maio, junho desse ano. Uhum. E eu procurei aí estudar um pouco mais para desenvolver Aí que eu fui entender que realmente eu tinha esse acesso mediúnico e que eu preciso desenvolver isso. E aí que vem o segundo ensinamento. Que eu preciso, desenvolver isso, e outro, eu preciso comunicar essa minha experiência de paz e morte. Então, agradecer vocês aqui por essa abertura, tá? Para que essa experiência e esse relato que existe o plano espiritual, que não é só esse meio material que a gente vive, né? Então tem todo esse contexto espiritual envolvido, e eu preciso relatar isso, eu preciso falar isso. Preciso que mais pessoas tenham esse conhecimento. Então, até o momento, é essa informação que eu tenho. Uhum.
E com certeza, eu acredito que muitas pessoas têm e não lembram, né? As pessoas que passam por um coma, ou, enfim, que quase morrem realmente, né? E eu acho que quem lembra realmente para poder relatar e falar, né? Porque tem, como eu falei, tem um documentário que eu vi, e nesse documentário tinha relatos de pessoas que tinham a experiência, por exemplo, sei lá, o cara é inglês, teve a EQM e acorda falando japonês fluente. Sendo que é uma língua que a pessoa nunca falou na vida, sabe? Meio que o que a Fábio falou, né? Ou acorda fazendo algo que nunca fez na vida. Enfim, tem muitos relatos malucos, né? Então, assim, impossível você ler sobre isso e não acreditar, porque tem relatos muito precisos, né? Sim. Eu tomei uma decisão de não me aprofundar no estudo da EQM, porque eu não quero ter interferências externas do que é tudo isso, ouvir os outros relatos e me confundir nesses relatos. E eu acabar recebendo essas memórias que não é minha, e a partir daí eu acreditar que aquilo é uma verdade minha. Então, eu quero discernir isso até o momento que eu estiver um pouco mais concreto sobre a minha vivência e essas informações que me foram passadas. Aí sim eu quero adentrar nesse estudo com um pouco mais de profundidade. Sim, né? Seguir a sua intuição, né? A sua intuição que vai ser a bússola ali do que é certo, do que é errado, do que você precisa passar, do que você precisa guardar. Eu acredito que a nossa intuição seja a grande bússola, né, da nossa vida. Exato. Um outro ponto disso, essa intuição. Muitas vezes, muitas intuições são nossas mesmo, mas muitas intuições são dos mentores, dos guias que estão aqui nos falando, nos orientando, nos ensinando de forma silenciosa para que a gente consiga aí trilhar os nossos caminhos, né? Sim. E depois dessa experiência, meio que tu virou uma antena, então, né? Tipo, captando vozes aí. Deve ter sido difícil realmente fazer uma pós com um monte de voz na tua cabeça, né? Hoje, como que tu lida com isso? Assim, como tu consegue se organizar? No meio tempo, eu vou utilizar esse termo, entre céu e inferno. Pós o ocorrido, eu vivi um tempo no inferno. Porque essas vozes eram perturbadoras, e eu, naquele estado de dor e de sofrimento muito forte, eu acabei entrando num processo depressivo. Não tem como... Eu não tive como passar sem estar naquele processo, e em um determinado momento eu tive que entrar com medicamentos para isso. Acabei passando por alguns médicos que relataram que tudo aquilo que eu relatava era uma psicose, uma esquizofrenia. Uhum. Aí vem o ponto de discernir: será que realmente eu tô louco? Eu realmente tô com um processo patológico? Ou realmente eu tô vivendo isso? Eu fiquei nesse limbo. Eu fiquei durante muito tempo acreditando que realmente eu estava num processo de psicose e esquizofrenia. Estava passando por crises de ansiedades fortíssimas. As minhas noites eram terríveis, porque eu tive insônia durante muito tempo. Agora você imagina, 24 horas por dia, quase, vamos falar assim dessa forma, passando por tudo isso. E as vozes ali. E as vozes ali atentando. Até que eu fui ter esse entendimento de que eu estava tomando medicamento ainda. Não sei se foi a vozinha da intuição que veio no ouvido e falou: olha, realmente não é isso. Eu acredito que a minha mulher, desde o começo, ela não acreditou que era esse processo de loucura, de esquizofrenia, que era todo esse processo mesmo espiritual envolvido. E em determinado momento, eu parei de tomar os medicamentos que o médico ele recomendou. E como eu já venho de uma área da saúde, né, de trabalhar
Eu sempre meditei. Eu sempre procurei trabalhar meditação, até porque eu já tive uma transição de carreira devido a um problema de saúde que eu tive há um tempo atrás, tá? E deixa eu voltar um pouquinho nisso também, que isso pode ter muito a ver com todo o acontecido. Em 2009, eu trabalhava em uma área, né? Era desenhista e eu estava estudando engenharia. E eu tive uma crise, eu tive um processo que no comecinho parecia que eu estava infartando, tá? Então eu tive formigamento de todo o braço esquerdo, como se fosse mesmo uma questão do infarto. Acabei passando aí com uma cardiologista e ela viu que não era um infarto, que era outra coisa. Que levou-se muito tempo aí, eu nessas idas e vindas em hospitais, passando por períodos de internação, passando por longos períodos aí, tomando vários medicamentos. Nessa época eu tinha fortes dores de cabeça, então sofria com, não sei se era enxaqueca, o que era, mas eu tinha muitas dores de cabeça. E o que aconteceu comigo meio que paralisou o meu lado esquerdo como um todo, eu perdi força, a minha visão ela ficou toda embaçada, eu não enxergava direito, e foi um período também muito turbulento, que me fez também mudar. Eu não queria mais continuar com aquela área que eu estava, né? E eu também não sabia ao certo o que fazer. Foi outro período que eu tive também outra crise de depressão. Na verdade, foi a primeira, né? Aí, passando ali por terapia, o terapeuta falou: o que você fazia antes que te fazia bem, né? Eu sempre gostei de arte marcial, em especial o Kung Fu. Foi aí que eu fui buscar essa arte. Eu estava afastado do trabalho na época, e eu passava muito tempo ali na academia de Kung Fu. Eu fui estudando, fui me aperfeiçoando. Como eu passava bastante tempo, tinha tempo ocioso, eu ficava ali, ou ajudava a limpar um jardim, eu varria um tatame, até que o professor, vendo, de certa forma, alguma coisa em mim, me chamou para ajudar ali os alunos, né? Ajudar ali no treinamento, e eu fui estudando, aperfeiçoando cada vez mais, até que eu me tornei instrutor, depois eu me tornei professor de Kung Fu. E essa minha relação com a atividade física, tanto cuidar da mente e do corpo, me ajudou a centralizar, e novamente, eu parei de tomar os medicamentos por conta própria, porque eu vi os benefícios dessa relação mente-corpo. Até então eu não sabia da parte espiritual. E o Kung Fu traz muito essa relação da meditação, então eu meditava bastante e era uma prática bem, bem comum para mim. E eu resgatei isso nesse momento que eu estava de novo diante dessa outra crise, né? Eu precisava fazer alguma coisa. O que afetou em mim depois, eu sentia muita dor na minha perna. Muita dor na minha perna. Até que, em vários momentos, essas vozes ficavam me falando para cortar a perna fora. Nossa. De cometer suicídio. Então, por diversas vezes, eu fui sugestionado a cometer suicídio. Idealizei na minha cabeça muitas situações. Como que eu iria fazer aquele processo? Idealizei muito. Você ficou altamente obsediado, né? Você estava muito obsediado. Por uma galera de obsessor aí. Era uma galera mesmo. Era muita gente que estava ali. Que loucura, né? Por quê? Eu voltei com propósito. E se eu não cumprisse meu propósito, não sei qual que era ainda, trazer essa mensagem que existe esses seres que estão aí a todo momento nos atormentando. Seres externos, e também existe a nossa própria, os obsediadores internos, que é a nossa própria mente. Então, Jesus já falava, né? Orai e vigiai. Se a gente não orar e vigiar o que está acontecendo aqui dentro, tudo se transforma. E foi aí que eu mal conseguia andar. Andava ali, um quarteirão já era muito difícil, desgastava muito, exigia muito. E eu fui persistindo. Até que eu fiz um vídeo, até preciso encontrar esse vídeo novamente,
eu tinha conseguido correr alguns metros, vamos dizer assim, não tinha sido nenhum quilômetro, num esforço tremendo. E ali eu tinha prometido que eu iria fazer uma maratona, que seria todo o processo de recuperação, né? O caminho da recuperação. Então a atividade física me ajudou muito, porque a atividade física regula todos os nossos neurotransmissores e ajuda a equilibrar a mente. Então, através do corpo, eu fui aprendendo a equilibrar a mente e fui aprendendo que essa relação da espiritualidade e tudo foi entrando no eixo. Muito legal. João, uma coisa que me surgiu, né? Porque pelo teu relato, tu acessou 2 tipos de energia, né? Quando você teve a tua experiência lá no hospital, você acessou seres de luz, que você sentiu essa paz imensa. E nos meses seguintes ali, né? Nas semanas seguintes, tu acessou essas vozes que, pelo teor da conversa, eram bem negativas, né? Hoje tu consegue entender o porquê desses... Porque são vibrações bem diferentes, né? Meio que você foi ao céu e ao inferno, né? Assim, uma brincadeira, né? E realmente foi essa transição, né? Entre o céu e o inferno para eu encontrar o meio. Uhum. E agora eu estou conseguindo acessar esse meio, sabendo que existe as energias densas e sabendo que existe as energias sutis. Todos nós temos o poder de acessar as duas. A escolha está em nossas mãos. Qual energia acessar? Dependendo, tudo é vibração. Aquilo que a gente vibra é aquilo que a gente acessa. Se eu começar a acessar pensamentos negativos, eu tomei uma fechada, eu vou, sei lá, xingar essa pessoa, o sinal que fechou ali, aquela pessoa que está ali na frente que não vai, e várias outras situações do dia a dia mesmo, né, que faça com que a gente saia do padrão vibratório numa determinada frequência, que a gente atinge essa frequência mais densas, que nos leva a alcançar esse plano vibratório e alcançar essas entidades que estão nesse plano vibratório mais baixo. Então, a todo momento a gente tem que estar vigiando, né? E alcançando esse padrão vibratório mais alto também. Então, a gente tem que ter esse discernimento e saber que a gente consegue acessar as duas vias. E eu estou aprendendo a acessar essas vias com padrão vibratório mais sutil. E a gente só consegue acessar, né, essas boas informações quando a gente está no plano vibratório com a vibração mais leve, né? Sim, com certeza, né? As leis universais. E hoje, assim, tu consegue controlar essas energias? Você teve mais algum contato depois daquele dia? Ou, né, com esses seres de luz, digamos? Ou foi mais naquele momento? Não, eu venho tendo esses contatos, sim, tá? Com esses seres de luz. E até de domingo para segunda foi uma noite que foi muito tenso para mim. Então, eu tive ali num processo espiritual bastante denso e aonde eu tive muita influência negativa, que até na segunda eu tive que passar aí por um atendimento, porque eu precisava de ajuda para ajudar a organizar meu corpo. Então, mesmo conseguindo acessar um plano mental mais elevado, às vezes eu me caio nesse padrão vibratório mais denso, até porque também o meu trabalho exige isso. Eu trabalho com pessoas que sofrem com dor, pessoas que estão num estado de sofrimento muito grande, então eu estou nesse padrão vibratório baixo o tempo todo. E se eu não conseguir equilibrar as minhas energias, eu entro nesse padrão. Muitas vezes eu vou atender na parte da manhã, por exemplo. Na parte da tarde eu estou sem energia alguma. Eu não consigo mais desenvolver mais em nada. Parece que sugou minha energia de uma certa forma que eu preciso de ferramentas. Então eu venho
estudando e entendendo qual ferramentas acessar para eu conseguir restaurar essa energia. E é interessante que tu trabalha com uma área mais ou menos com dores parecidas com a que tu tinha, né? Exato. Agora, imagina vocês, eu, até um certo momento, estava numa crença muito grande, porque eu venho da área da ciência, como um terapeuta, fisioterapeuta, osteopata, a gente busca na ciência, nos artigos científicos, nas bases de dados, que existe uma prática, ela é uma prática baseada em evidência, vamos dizer assim. E essa prática baseada em evidência, ela é sustentada em 3 pilares. O que a ciência diz, né, através dos artigos, a expertise do profissional e o que o paciente está querendo. Então, a gente tem que trabalhar nesses 3 níveis, né? E agora imagina, aonde a ciência, de certa forma, até onde eu conhecia, não tem esse entendimento desse plano que eu acessei. Agora imagina o meu sistema de crença todo bagunçado. Né? Aquela coisa enraizada aqui no plano material, né? Dessa base sustentada no que o artigo está falando ali. E existe o que o plano espiritual mostra que existe, né? Que tem essa influência. Então, eu ainda ando no limiar aí, mas agora a minha crença já está mais trabalhada, mas eu tenho esse olhar mais científico, mais espiritual agora, eu consigo, de certa forma, unir isso e ajudar aqueles que estão mais necessitando. Essa relação agora, triuna, corpo, mente e o espírito. E a tendência é essa, né? A tendência é cada dia mais a gente parar com essa divisão, né? Essa polaridade da ciência, espiritualidade. A tendência é unir esses dois, né? Encontrar um ponto em comum. Porque não dá para ser nenhuma coisa a ferro e fogo e nem outra. Né? Precisa desse ponto em comum e agora eles estão vendo que dá para caminhar junto, né? Que não é esse radicalismo todo. Então, se abrindo para tanto um lado quanto o outro, né? Então, se abrindo para essa possibilidade, viu? Vamos trabalhar junto. E a tendência está muito forte aí. Então, hoje a gente consegue encontrar diversos pensadores, né? Que trabalham nessa linha. E aí, quem é cético, como eu e você, né? Que eu estou vendo que você também vem do Só Acredito Vendo, tem outras opções, né? A não ser, além daquelas que a gente vai lá para o outro lado, né? Para o extremo, aí vai naquele extremo e não acredita em nada disso e acaba que bagunça tudo de vez. Então, a gente tem essa opção hoje, né? De encontrar esses pensadores que caminham pelo meio, né? Assim como você falou, né? O caminho do meio. Exato. É uma linha tênue. Uhum. É uma linha tênue. O máximo, o mínimo, e a gente tem que encontrar essa sutileza entre isso. Esse acreditar é ver para crer, né? Então eu ainda tenho bastante disso, até na minha formação, né, a osteopatia, ela tem uma linha muito sensitiva, tá? Isso a gente precisa desenvolver, só que esse outro olhar, que ele é importante também, né? Dessa ciência dura. Se a gente ficar muito nessa dureza, a gente não consegue ter acesso à sensibilidade. E levou um tempo para eu conseguir enxergar isso e eu trabalhar isso, tá? E é algo que nos últimos anos eu venho desenvolvendo muito essa sutileza, porque muitas coisas elas estão acontecendo a níveis mais profundos no ser. Porque quando, vamos dizer assim, um paciente vem procurar aí com uma dor no ombro, a gente vai ver a estrutura, a matéria, né? O músculo, o tendão, né? O que está acontecendo naquela região. Só que muitas coisas estão acontecendo ali a nível imperceptível do que está acontecendo ali. Está acontecendo a nível mental, né? Toda uma neuroplasticidade está acontecendo ali. E a sutileza que está acontecendo no plano espiritual ainda. Que muitas delas, hoje eu consigo enxergar esses acessos que a gente vai tendo, trabalhando essa maturidade, o ensino fino, essa sutileza que tem que trabalhar primeiro lá no espírito para conseguir chegar a acessar
a matéria. E eu ando no dilema. Como trabalhar esses dois lados. Claro. É. Mas talvez essa seja mais uma instrução aí que tu vai desenrolar com o tempo, né? Exato. Vai desenrolar. E assim, sei lá, eu penso que nada acontece por acaso com ninguém, né? Com certeza tu viveu essa experiência aí, estava no teu caminho viver e passar, né? Dos médicos que estavam contigo, algum deles já relatou isso alguma vez, de algum outro paciente? Tu conversou com eles? Porque eu acredito que os médicos devem viver muito isso, né? Das pessoas chegarem, relatarem, né? Relatos de sair, ver outras pessoas, relatar roupas, né? Tem muitos relatos de tudo, né? Das EQMs. Chegasse a conversar com algum sobre o assunto? Não, eu não tive acesso a eles ainda, tá? Eu estava pensando nisso, tá? Nos últimos tempos, de conversar, saber a história dele, o que aconteceu ali, para ver se bate alguma coisa, sabe? Porque eu não tive muito acesso ali no centro cirúrgico. Logo, eu já estava naquele plano, né, espiritual, então eu não vi o que aconteceu aqui embaixo. Eu sabia que os seres estavam trabalhando ali, do plano espiritual no meu corpo ainda, mas eu não conseguia ter esse acesso, né, direto. Então eu vivi todo aquele momento lá com os seres de luz, estava lá recebendo as instruções, como se estivesse na escola. Que legal. Já que você está aqui, ó, você vai aprender. É o real do ditado, morri, mas passo bem, né? Tipo, tu tava lá de boa, depois tu voltou, né? Exato. E hoje tu se sente uma pessoa melhor depois disso tudo? Ou qual a... Sei lá, o que tu pode tirar dessa experiência aí? Olha, hoje eu consigo tirar frutos bons, viu? Então, como eu falei, o período que eu vivi no inferno, realmente estava no inferno. Estava tudo bagunçado. Eu não sabia quem eu era. A minha relação na minha casa estava horrível. Eu tive a minha filha, né, pequena, e boa parte eu não consegui desenrolar assim. Até foi uma falta minha com a minha mulher de poder ajudar mais. Mas só que eu estava numa batalha interna que eu não conseguia. Eu também não conseguia expressar isso também. Aos poucos eu venho quebrando essa casca dura do lado de fora e aos poucos vir fazendo essa comunicação. Pode ser outra habilidade. Essa instrução, essa sutileza, no decorrer da nossa vida, nós vamos criando as nossas experiências. E muitas vezes essas experiências, as nossas crenças, nós somos aquilo que vivemos, o ambiente que nós estamos inseridos. Isso vai criando, de certa forma, cascas protetivas muitas vezes. E para a gente acessar a sutileza que está lá dentro, a gente tem que quebrar essa casca. A gente tem que entrar lá na nossa centelha divina que está lá dentro, para saber realmente quem nós somos. Então, nos últimos tempos, eu venho trabalhando muito isso. Quem eu sou, e venho fortalecendo isso. Durante muito tempo, senti muito medo, muita desesperança. Do contrário que Deus nos diz, né? Ele não criou um espírito de medo. Ele criou um espírito de fortaleza, amor e sabedoria. E aos poucos eu venho entrando nesse ser, nesse espírito que o Criador criou. Essa centelha divina que está aqui dentro, trabalhando isso. Então é uma batalha, não uma batalha, é um aprendizado diário, né? Que todos nós, na verdade, temos que realizar. Cada um trilha o seu caminho, cada um pode criar sua nova realidade. Eu estou criando a minha através da nova oportunidade que eu tive. E quanta coisa, né? Ver o nascimento de uma filha, quanta coisa boa
faz a gente refletir muito sobre a questão da gente não dar valor para a nossa vida, a gente viver reclamando, viver no modo automático. Quando acontece uma situação como essa, que de, sei lá, de 5 anos para cá, tu viveu tanta coisa e tu pensa, nossa, eu poderia não ter vivido nada disso, né? E nessa hora que a gente está conversando aqui, tem milhões de pessoas morrendo no mundo que não vão viver mais os sonhos delas, né? Ou os sonhos que poderiam vir. Então, eu acho que a mensagem é essa para a gente viver hoje, né? Ser feliz com o que a gente tem, sabe? E nesse meio tempo, eu quase perdi, né? Se eu tivesse cometido suicídio, eu não teria visto a minha filha crescer, não teria visto muitas coisas, não teria tido esse acesso, eu precisava passar por isso, né? Então, uma mensagem para quem vai nos ouvir: se você está passando por um momento desafiador, segue firme na sua jornada, que é só um processo. Lá na frente, a luz está lá. Segue essa luz do seu propósito e, indiferente do desafio que você esteja passando nesse momento, segue naquilo que você acredita que os seus auxiliadores, os seus mentores, o seu eu superior está te guiando. Muito legal. Muito bom, João. Adorei a conversa. Fábio, eu olho para o lado porque o meu computador está aqui, vocês estão aqui. Fico meio tonta. Mas agradeço, João, teu tempo aí contando a tua história. Eu sei que talvez muitas pessoas que estão assistindo a gente já passaram por isso, às vezes até tem vergonha de falar, né? Ou entra nesse modo aí dizendo, eu tô criando isso na minha cabeça, né? E eu acho que é legal tu relatar, tu ter coragem de trazer isso à tona, né? Ter coragem de falar isso, porque faz até as pessoas que já passaram por isso pensar que elas não estão loucas, né? Que é um caso que acontece no mundo todo, né? Exato. Eu estava ouvindo hoje um psiquiatra falar disso. Porque tem linhas, né, da psiquiatria que, como eu, enraizado na matéria, o que a ciência diz, esquece que existe esse outro olhar, que muitos transtornos mentais podem ter cunho espiritual. E o médico, né, o profissional da área, ele tem o conhecimento para discernir realmente isso aqui é patológico, isso aqui é espiritual, e saber encaminhar, porque no momento eu precisei do medicamento para me ajudar no processo. Né? Não sei qual foi o momento da ficha que caiu ali que me fez, não, você não precisa mais disso. Segue aí seu caminho que você não precisa mais disso. E por quê? Quando a gente está entorpecido por esses medicamentos, interrompe esse processo, essa comunicação com o divino. Você não consegue acessar. Porque as drogas ali no seu corpo, elas interrompem esse processo, porque a energia do seu corpo ela fica densa. Densificou a energia, você tem acesso a essa energia mais densa, que bagunça todo o sistema, né? Então, é um outro ponto para... na verdade, a gente está num momento, né, que muitas pessoas estão passando por essa questão mental, né? Muitos transtornos mentais, ansiedade, depressão, entre outras, que pode ter cunho espiritual. E é bem isso, né? Nós somos antenas, todo mundo é, né? Uns com a antena maior, a tua estava bem grande, outros com a antena menor, e a gente vai captar as ondas de acordo com o que a gente está vibrando, né? Se você tá ali, eu falo da rádio, né? Tá na rádio da tristeza, você vai atrair os tristes, né? Os raivosos, enfim, são sintonias, né? Como tu tava com a tua antena muito aberta e tu tava com a vibração baixa, acabou te desequilibrando bastante, né? Sim. Mas muito legal, João. Obrigada, gratidão pela tua contribuição. A gente vai colocar as imagens para o pessoal entender, que são bem legais também, né? E não sei se você quer deixar contato para as pessoas conversarem com você futuramente, mas a gente vai deixar ali teu Instagram, né? Sim. Tá bom?
O contato, eu tô criando um canal agora. Legal. Para falar somente dessa questão da espiritualidade. O próprio nome, ele vai chamar Conscienciador. Então, esse nome tem vários trocadilhos, né? Unir a ciência, a consciência, né? De eu ser o consciente. Nossa, até embananou aqui agora. Que eu vou ser o conscienciador dessas pessoas para trazer essa luz, né? E ajudar ela a traçar, a trilhar o caminho. Então, com muitas informações relevantes, e eu já estou aí com um perfil no Instagram já para eu trabalhar especificamente nessa linha de tema. Legal. E com certeza vai ajudar muita gente que já passou por isso. E quem vai passar também. Exato. ter pessoas preparadas para ajudar, né? Obrigada, então, João. E, pessoal, obrigado, meninas. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e agora seguir o Conscienciador também. Na Fogueira com Elas, Mila Terapia e Fabiana Barros Terráquea, pessoal. Não esqueçam de seguir a gente no Instagram, que a gente também tem bastante conteúdo, tanto do podcast quanto o nosso conteúdo das nossas terapias, né, Mila?